que é que alguns pacientes, por que é que algumas pessoas não conseguem emagrecer? Faz a dieta, faz, enfim, vários exercícios, vai na academia e aí acaba até desanimando. Por que é que não dá certo para algumas pessoas fazer todos esses recursos e não consegue se livrar dessa gordurinha adicional? Mas então vamos lá. Quais são os fatores que são determinantes para que uma pessoa comece a ganhar peso? Comece a ter acúmulo de tecido adiposo? Olha, os fatores, a causa primária vem de uma grande desvalorização sobre si mesmo. Mas como que funciona esse processo, Adalto? Eu conheço pessoas, né, que são até ditas obesas, ela é toda resolvida e ela é toda de bem com a vida. Justamente essa pessoa não tem um problema. Nós estamos falando aqui das pessoas que têm um problema. Agora, pode ser também que algumas pessoas adotem esse estilo e acaba sendo um discurso para que ela consiga lidar com aquilo. Isso se encaixa para os magros também. As pessoas que são muito magras, não é por isso que ela vai ser triste. Então tem muitas pessoas que têm uma autoestima elevada, sendo magro, sendo gordo. Mas, o que eu digo aqui, as pessoas que tentam perder peso, tentam eliminar esse tecido adiposo e não conseguem, existe algo que parece que trava, tem um bloqueio ali. Então faz o exercício, muda a alimentação, tem um novo estilo de vida e cadê o resultado? É dessas pessoas que eu vou falar hoje. É uma pessoa que para ela isso é um problema. E às vezes isso é muito particular. Por que é particular? Tem muitas pessoas que um pouquinho de gordura é o suficiente para ela se sentir completamente fora dos padrões que ela acredita que a sociedade exige. Então ela tem um olhar diferente sobre isso. Até porque tem pessoas que se olham no espelho e se acham gordas e não são. E ao contrário também, tem pessoas que se olham no espelho e não se acham gordas e sim, estão no sobrepeso. Mas também existe uma outra categoria que acaba sendo a mesma causa primária. A outra categoria é de pessoas que têm aquela questão da gordura localizada. Eu consigo diminuir o meu peso, enfim, mas eu tenho um grande problema. Se eu diminuo muito o meu peso, meus braços ficam finos, eu fico com as pernas finas, e essa gordurinha aqui, nessa região, cadê que some? É a gordura localizada. E aí, sabe por que acaba sendo difícil eliminar? Não é porque a região é difícil de eliminar, é porque existe uma informação 24 horas por dia aqui dentro, mandando o corpo estocar gordura. E aí, claro, ele promove essa multiplicação celular dos adipócitos. E se eu disser para vocês que é uma vantagem biológica, uma vantagem sim do organismo de acumular esse tecido gorduroso. Por que é que ele acumula esse tecido gorduroso? Nossa, estou falando até errado aqui, tecido. Por que é que o corpo acumula tecido gorduroso? E mais do que isso, em algumas regiões específicas. Então vamos lá, por partes. Então nós temos aqui um indivíduo magrinho, por sinal. É só eu acho. Mas esse indivíduo, vamos supor que ele tem um peso adequado, digamos assim, adequado para não ser um sobrepeso para a altura dele e a idade dele. Então ele está dentro de um padrão dito de normalidade. Porém, um certo dia, ele vê alguém olhando para ele como se fosse um olhar de reprovação. E que olhar é esse? Pode vir de um professor que olha para ele e de repente ele está apresentando um trabalho escolar e o professor olha para ele com ar de não estou aprovando a maneira. Então, opa, ele sente como um ataque. Então, o que acontece? Quando ele sente o olhar da outra pessoa como se fosse uma reprovação, então, opa, é como se ele sentisse um impacto sobre ele. Essa situação, para esse aluno, se ele sentiu, porque aí depende da percepção, como impactante, inesperado, então se ele sentiu essas duas coisas, então como um choque, opa, o que será que eu estou falando de errado? Então ele pode, com o olhar de desaprovação, ele pode receber esse impacto e aí, opa, o organismo no mesmo instante adota um mecanismo para aguentar esses impactos, como se fosse um olhar de impacto. E quando ele ainda está apresentando
e alguém faz alguma pergunta, como um ar de reprovação, é outro impacto que talvez ele sofre, né? Então alguém fez uma pergunta com ar de reprovação, outro impacto, de novo, no mesmo instante. Então é como se ele estivesse sentindo esses impactos e ele precisasse ter energia para poder lidar com essa informação, porque ele está se sentindo desvalorizado. Ele não está se sentindo capaz de seguir adiante com a explanação do trabalho que ele está realizando. Então essa sensação, se ele sentiu uma sensação de impotência ou desvalorização, e essa desvalorização não vai ser exatamente uma desvalorização de alguém desvalorizando ele. Isso é ele que sentiu. Então é uma desvalorização de si mesmo. No sentido de eu não me senti capaz de fazer essa explanação. Eu não me senti capaz de fazer algo. Então eu me senti muito pequeno, eu me senti muito frágil diante disso tudo. Aí o que pode acontecer? Através desse conjunto, o organismo tem um problema. E se tem um problema, a sua biologia vai tentar corrigir esse problema. Como é que eu corrijo? Como é que a minha biologia corrige um problema onde eu estou me sentindo uma grande desvalorização de mim mesmo, porque eu não estou conseguindo, uma sensação de impotência, porque eu não me sinto capaz de fazer de novo ou de fazer diferente. Como é que eu posso corrigir isso? Primeiro que eu vou ter um gasto energético muito grande tentando resolver, tentando achar uma saída. No primeiro momento, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai engordar. No primeiro momento, ela vai perder peso. Se ela é magrinha aqui, um palitinho, ela vai perder mais peso ainda. Só que isso é o primeiro momento, no momento do choque, no momento dessa situação aqui, em que ele se sentiu desvalorizado, que ele sentiu uma grande desvalorização sobre si mesmo. É um julgamento dele com ele mesmo. Esse julgamento varia bastante do modo como ele cresceu, da cultura dele. Então, o modo como ele percebe o mundo é que vai determinar se ele vai sentir isso como um choque ou não. Ou se para ele tanto faz, ele termina de apresentar lá, se ele ganhar 0, para ele tanto faz. Tem pessoas que são assim. Mas isso tudo depende de percepções. Então, no primeiro momento, ela vai ter essa pessoa um gasto energético muito grande. Então, esse tecido adiposo que talvez quase não tem, porque esse nosso personagem aqui é um palitinho, ele vai ser consumido. Porque é uma tentativa do organismo de ir tentar achar uma saída. O que eu faço para me livrar disso? Para encontrar uma saída, para me sentir valorizado, o que eu faço? É um gasto energético. É você, imagine quantas vezes você está assistindo, quantas vezes você se viu num beco, então sua cabeça fica trabalhando, procurando uma saída. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, num primeiro momento, há um consumo das células adiposas, elas diminuem, então é um consumo muito rápido. Porém, quando esse indivíduo encontra uma luzinha no fim do túnel, ou seja, é uma pequena saída onde ele pode, talvez, se livrar dessa sensação de desvalorização de si mesmo, principalmente, isso é o que mais é forte no problema dele, quando ele vê uma luzinha de se livrar dessa sensação de desvalorização ou impotência sobre ele mesmo, é um julgamento dele com ele mesmo, sabe o que acontece? O corpo para de gastar energia, porque agora já não precisa mais procurar a saída, porque ele encontrou uma luzinha no fim do túnel, ou uma grande saída, tudo bem. Aí ele vai para um segundo momento, que é esse segundo momento. Agora, nesse segundo momento, que já não precisa mais desse gasto energético gigante para encontrar a saída, a sua biologia, como tem um registro aqui no cérebro sobre esta informação, a biologia desta pessoa vai tentar ajudá-lo para que, se novamente ele passar pela mesma situação, ele já tem uma reserva energética. E como é que acontece essa reserva energética? Vai começar a proliferar, a multiplicar as células adiposas. Aí que o indivíduo, que é um palitinho, começa a ganhar peso. E aí
Obviamente, sabe o que vai acontecer de interessante? No local onde ele se sentiu mais impactado, é que vai talvez ter aquela gordura localizada. Se ele se sentiu incapaz por inteiro, ele vai ter a gordura generalizada, vai ter um aumento, eu diria, distribuído dessa gordura, dessa multiplicação de adipócitos, né? Mas, se é algo localizado, por que é que uma pessoa teria acúmulo de gordura somente na região abdominal? Sabe por quê? Imagine que essa pessoa aqui, que sentiu essa desvalorização sobre si mesmo, por não estar conseguindo a fazer algo, ou por não estar conseguindo evoluir em alguma coisa, e não se sentia capaz, naquele momento pelo menos, se ela percebeu essa situação como um golpe baixo, o que é um golpe baixo? É bem na boca do estômago, né? É bem na região abdominal. É exatamente aqui que vai crescer uma barriguinha, que vai ficar mais evidente. Entenderam? Na natureza, por exemplo, os ursos eles ganham, multiplicam o seu peso várias vezes, porque no inverno é escasso a comida e eles até hibernam. Então é para se preparar para o que vem por aí, ou seja, a escassez. Eu preciso ter energia no meu corpo para poder superar uma fase que vai ser difícil. E não é isso que acontece com a gente? Eu preciso guardar energia no meu corpo para superar, para aguentar uma fase que vai ser difícil. Por isso que começa a acumular gordura. E aí começa a acumular gordura para poder aguentar um período que vai ser difícil. E por que tem essa informação de aguentar um período que vai ser difícil? Porque teve uma situação causal, uma situação primária, onde o meu corpo entendeu que era necessário eu guardar energia, o maior estoque de energia possível, porque eu não tenho dificuldade ali na frente. Esse conflito de obesidade ou conflito de silhueta é tipicamente humano. O Dr. Hammer, que mapeou o nosso cérebro e descobriu as 5 leis biológicas, falava, né? Exatamente isso. Conflito de silhueta é tipicamente humano. E por que ele falava que é tipicamente humano? Porque na natureza, no reino animal, não existe estética. Na verdade é até assim, olha, o magro, ele tem mais fragilidade. Ele na natureza, por exemplo, um lobo que é maior, né, que é grande e que tem um tecido adiposo, uma reserva energética, ele tem mais chances de sobreviver na natureza do que um lobo magrinho. E até assim, olha, quanto maior na natureza, tem maiores chances de sobrevivência. Por exemplo, um elefante. Um elefante, ele tem menos predadores do que um rato, por exemplo, do que animais pequenos. Os animais pequenos têm um monte de animais que pegam eles. E já os animais grandes, eles têm muito menos predadores. Então, na natureza, ser grande é uma vantagem biológica. E nós fazemos parte da natureza, só que a gente coloca conflitos, né? A gente coloca a estética, nossa, nós colocamos padrões. Entenderam que ser grande, ou seja, até ser grande de tamanho, ser grande é para você conseguir aguentar uma situação onde você talvez precise de uma reserva energética maior. E por que é que eu precisaria de uma reserva energética maior? Tá aqui, ó. Porque estou me sentindo desvalorizado sobre eu mesmo ou sobre uma sensação de ataques, né? Do olhar do outro, de como é, principalmente em relação à estética. Principalmente em relação à estética. Não é só sobre a estética, mas é o que mais leva as pessoas a ficarem obesas. É o que mais sustentam as pessoas nessa condição de ter um grande número de células de gordura. Porque a obesidade também pode vir de uma sensação de ataques. Ao ataque do olhar do outro, como eu disse, um golpe baixo, né? Ou vários golpes baixos. Olha, uma pessoa que é magrinha, eu, por exemplo, com os 2 socos é capaz de eu já cair. Mas se tem uma camada de tecido adiposo, esse tecido adiposo ele amortece um soco. Então, se eu estou sentindo vários golpes baixos, isso é simbólico, né?
vários golpes baixos é na região do abdômen. O que vai acontecer? Um acúmulo de gordura nessa região. É a natureza querendo, é a natureza interferindo para que eu tenha um ganho a mais, um ganho de tempo, uma chance na natureza, uma chance de sobrevivência. Só que eu tenho um olhar diferente sobre a estética e eu não quero ser gordinho. Então vai adiantar eu ficar tentando, na marra, dissipar esse tecido gorduroso, e aí faz vários tratamentos de estética, nada contra. Só que se você não trabalha a causa inicial, você vai ter que frequentar as clínicas de forma ininterrupta. Ao contrário, tem outras pessoas que apenas fazem uma vez por ano. E uma questão de estética mesmo, que são perfeccionistas com o seu corpo, que são exigentes demais com o seu corpo. A pessoa que engordou depois da quimioterapia e não está conseguindo emagrecer, o que fazer? Percebe que ela passou por uma situação, né, quimioterapia, mas não são todas as pessoas que passam na quimio que vão engordar. Mas olha só, essa pessoa provavelmente sentiu no corpo como se fosse vários ataques. Então é o ter que, a gente volta aqui, ó, o ter que aguentar uma situação. E aí o que o corpo faz? Provavelmente ela sentiu isso como uma sensação grande de não ser capaz de fazer algo para mudar. Provavelmente, então, olha, teve um ciclo. Então, por onde começou? Vamos organizar isso aqui. Por onde começou? Uma grande sensação de impotência por não poder fazer algo que foi impactante e inesperado. Veio de forma impactante e inesperada para ela. Por exemplo, a notícia, não estou dizendo que é isso, mas poderia ser, depende da percepção dela, a notícia de que teria que fazer químio ou do diagnóstico dela. Então, depende da percepção dela, se ela sentiu que isso foi um golpe, isso foi como, vai ser um período, esse período de quimioterapia, de tratamento, que teria que aguentar, terá que ter forças suficientes, o corpo ele se manifesta para aguentar acumulando uma reserva energética. Essa reserva energética, nossa natural, é um tecido adiposo. E aí a gente começa a entender o para quê. Então, olha, se está nessa situação, o que ele pode fazer para mudar? Então precisa atualizar as informações. Como é que eu faço então para voltar a ter o corpo que você queria? Não estou falando aqui que o magrinho é o ideal, mas se você está procurando perder peso, como é que eu faço para voltar a ter o corpo que eu queria, ou chegar no que você considera ideal? Precisa encontrar o que é que você teve de informação que foi impactante e inesperada, no sentido de aguentar, porque você não estava se vendo capaz de aguentar um período que viria por aí, um período identificado, ou uma grande desvalorização de si mesmo, no sentido de eu acho que eu não consigo, ou estético, né? Uma desvalorização, olhar e não se gostar, mas numa situação impactante e inesperada. Identificou o que é? Atualiza para o agora. E agora? Agora o tempo passou. Não importa se foi um mês, se foi 10 anos atrás, não importa. O que importa é que isso está lá atrás, essa situação. Então precisa atualizar. Hoje, o que é que você já conseguiu mostrar para você mesmo que você tem um valor? Então é preciso você mostrar que hoje você tem uma capacidade. E se você tem valor e se você tem capacidade, você não tem que aguentar mais nada. Você só tem que aguentar quando você não acredita que tem isso. Quando você não se sente capaz, quando você não se sente valorizado. Agora, se você já se sente valorizado hoje, seja no que for, ou se você se sente capaz já hoje, seja no que for, pronto. Esse aguentar já não precisa mais. E se a obesidade já vem da infância e a pessoa passa a vida adulta fazendo dieta, sempre se frustrando, como se curar? Uma criança, né, já nasce gordinha, já nasce grande. Sabe o que é que aconteceu? O conflito, né, ou essa sensação de ter que aguentar, ou essa sensação de desvalorização de si mesma, não é da criança. Essa sensação é da mãe. Isso provavelmente aconteceu durante a gravidez. Durante a gravidez, ela teve uma situação que é impactante e inesperada, com o sentido de ter que aguentar. Então precisa perguntar para essa mãe:
O que é que provavelmente aconteceu na gravidez que para ela foi impactante e inesperado no sentido de aguentar, ou até desvalorização sobre si mesma e até uma desvalorização estética. Isso pode acontecer muito facilmente, embora ela queira engravidar, embora ela quer ter um filho, mas na hora que ela talvez comece a ver as modificações no corpo dela, ela se sente desvalorizada sobre o seu corpo, porque começa talvez aquela sensação assim, um certo dia ela levanta e vestiu uma roupa que evidenciou mais ainda que essa gravidez. E não que ela não ache bonito estar grávida, mas talvez aquela situação impactante. Nossa, tá desse tamanho o meu abdômen, tá desse tamanho a minha barriga, e será que isso volta? Ou quanto tempo isso vai demorar para voltar? E agora? Então é aquela situação impactante, inesperada, e aí transfere essa informação para o filho que está ali. E aí, o que acontece? O filho pega, sente essa informação e a biologia desse filho, o que ela faz? Tenta mudar essa situação, tenta resolver o problema. Como é que resolve? No primeiro momento tem um gasto energético para tentar solucionar essa situação. Mas no segundo momento, na hora que vê uma luz no fim do túnel, esse organismo começa a multiplicar essas células adiposas e acumular gorduras. Essa informação, se ela vai ficando, a criança vai crescendo com ela, essa informação fica 24 horas dizendo que é preciso armazenar energia para poder aguentar um período. Tudo temos que perguntar as coisas impactantes para os pais. Sou adotada e não tenho como fazer as perguntas. O que pode ser feito? Olha só, ainda que você não tenha acesso a essa informação que talvez foi impactante, inesperada, da mãe enquanto estava grávida, você já sabe agora, se você é um bebê que sempre tem, ou foi uma criança sempre com um peso a mais, ou se sentia assim, porque talvez nem era, né? Mas se sentia assim, o importante é que você sabe que esta informação, que foi impactante e inesperada, não faz parte da sua história, não é um registro seu. E aí o que acontece? Hoje, o mais importante de tudo, o que é que hoje você pode fazer, você é capaz de fazer para se sentir valorizada por você mesma, não pelos outros, não são os outros elogiando, mas valorizada por você mesmo, que você então não precisa mais, não tem essa necessidade de aguentar nenhuma situação, de ficar tendo essa reserva energética. Simplesmente, o que é que hoje você é capaz de fazer que você se vê valorizada? O interessante disso tudo, gente, sabe o que é? Você não precisa depender de ninguém. Claro, eu digo depender de alguém para que essa situação mude no seu corpo, para que essa percepção mude, mas essa percepção de aguentar as situações. Você só precisa atualizar as informações. E como que atualiza? O que é que hoje você é capaz de fazer por você mesma ou você mesmo, em que você se sente valorizado? Pode ser o olhar no espelho e se gostar. Não é aceitar, né? Eu tenho que aceitar como eu sou. Esse negócio de aceitar já é aguentar. Você está fazendo um ciclo. Esse negócio de eu tenho que aceitar do jeito. Não. Você tem que olhar para você e se gostar. Como é que você faz isso? Nessa questão de obesidade, o que é que você faz por você hoje que você se sente valorizada por você mesma? Ponto final. Teu corpo naturalmente começa a mudar esse comportamento no corpo, porque agora não tem que aguentar. Agora é uma outra situação. Você já se valoriza e aí a pergunta é, em que você se valoriza? Em que você se sente valorizado? Porque o foco está em outra coisa. E aí você até às vezes faz essas ações que você se sente valorizado, mas o foco não fica permanente aqui. Tem uma informação aqui dizendo que você tem que aguentar uma situação. E aí o foco precisa estar onde é que você se sente valorizado. E o que é que você faz que reforça isso? E simplesmente faça mais disso. É assim que a gente corrige. Simplesmente faça mais disso. Tá, eu sei no que eu sou bom, que eu me orgulho do que eu faço. Ah, é dançar? Precisa dançar mais. E aí se olhar e se assistir e se ver mais, porque aí você vai tendo uma percepção diferente para você de quem é você
e de como você é capaz de se valorizar, de mostrar o seu valor para você mesmo. Não é para ninguém. Porque senão, se você fica mostrando para os outros o seu valor, você vai ficar esperando elogios. Vai ficar esperando um retorno. E se esse retorno não vir, aí eu tenho que aguentar uma situação. Opa, já não deu certo. É você com você mesmo. No caso de doenças que pioram a obesidade, tipo alteração da tireoide e ansiedade, sabe por que acontece isso? Porque certamente antes, ela passou por uma situação impactante, inesperada, dentro desse contexto aqui, ó. Porque não serão todas as pessoas que têm um problema na tireoide ou ansiedade que engordam. Não são todas. Pelo contrário, tem gente que é ansioso e fica um palito. Então não são todas. O que é que determina esse comportamento no corpo? O que determina é o modo como você percebe a situação que veio antes. É isso que vai determinar se eu vou emagrecer, se eu vou engordar ou se não vai acontecer nada. É o modo como eu me percebo. E aí vem uma autorresponsabilidade. É o modo como eu me vejo. Então, voltando, uma coisa que eu acho importantíssima. Não é aceitação. Não é questão de aceitar. Porque se você fica procurando se aceitar, não, eu tenho que aceitar do jeito que eu sou. Ah, eu sou gordinho, eu tenho que aceitar. Ah, eu sou magro, eu tenho que aceitar. Então, tanto uma coisa quanto a outra. Se você começar com essa questão de ter que aceitar, em outras palavras, eu tenho que aguentar dessa forma. Porque esse aceitar, se eu tenho que aceitar, é porque eu não aceito. Como é que eu vou aceitar? É do dia para a noite? Não. Se eu estou tendo que aceitar alguma coisa, é porque nesse momento eu não aceito. E aí, ou seja, em outras palavras, é porque nesse momento, então, eu preciso aguentar uma situação. Eu preciso aguentar uma fase que vem por aí. Adivinha o que vai acontecer? Vai ganhar peso. Que é a reserva energética para o teu corpo. É a reserva energética para você aguentar a situação que vem por aí. A natureza te protegendo. É a natureza fazendo o que precisa ser feito. Nas leis da natureza, o que precisa ser feito é ter uma maior reserva energética para aguentar uma situação onde eu não me sinto valorizado por mim mesmo, então eu preciso aguentar uma situação que vem por aí, preciso ter uma reserva energética maior. Essa reserva energética é gordura. Isso para nós a gente traduz em obesidade. E aí a gente fica julgando o que é, o que não é, e por que sim, por que não. Fica um círculo vicioso. As pessoas que estacionam o peso, é justamente porque chega essa trava, porque até um ponto, se você tem um estilo de vida, um estilo de vida que eu falo assim, de repente você tem o seu café da manhã, sei lá, com pãozinho, coisa, e você tem o seu almoço, que você já está acostumado, tem o seu jantar, tem o lanche da tarde, tá, você tem a sua alimentação. E aí você tem um estilo de vida de, de repente é mais tranquilo, trabalha bastante, muito tempo sentado e não pratica nenhum esporte. Aí você pega e fala assim, eu vou mudar, cansei, porque eu estou sentindo que eu estou engordando, eu estou cansando facilmente, então eu vou mudar meu estilo de vida. Você vai lá no nutricionista, procura um personal trainer e começa com tudo. Obviamente, você está hiperestimulando o seu organismo. É claro que você vai perder peso. Você vai ganhar um pouco mais de resistência e vai perder peso, porque está tendo um gasto energético com o esporte e você está estimulando também através da estimulação. É óbvio, é fato. Porém, a informação aqui dentro ainda continua de ter que estocar energia para aguentar uma situação. E aí o que acontece? Então existiu uma queda de peso, só que aí em algum momento isso estaciona. É como se o organismo desse um sinal de alerta. Então ele começa a estocar, se ele estocava só um pouquinho de gordura, por menos que você coma gordura, alimentos gordurosos, alimentos que são ricos em açúcares, enfim, por menos que você ingira esses alimentos, o mínimo que você consumir, o teu corpo vai estocar. O mínimo que você consumir, o teu corpo vai falar, eu quero isso aqui. Isso aí, ó, se amanhã falar que vai faltar melancia, quase ninguém come melancia toda hora. Se falar que vai faltar melancia, todo mundo quer comprar. Então, nosso corpo diz isso. Se vai faltar, se ele sente que vai faltar alguma coisa, ele começa a estocar de todos os lados. Então, o mínimo que você ingere, ele estoca. E aí vem essa travada. Ele para, ele bloqueia, dá essa bloqueada.
Aquilo que estava tendo um resultado, para. E aí não avança. Porque aí o corpo é como se entrasse numa situação de emergência. Ó, por quê? O que o corpo entende? Ele faz o que precisa fazer. O corpo entende o seguinte: se você passar de novo por uma situação onde você se sente desvalorizada, principalmente por você mesma, você não vai resistir. Você não tem uma reserva para aguentar uma situação dessa de novo, porque isso já aconteceu lá atrás, tá? Então é isso que acontece. Aí estaciona e ali fica. Então é preciso fazer o quê? Procura no teu paciente o seguinte: o que é que aconteceu pouco antes dele começar a ganhar peso? Ou seja, estocar gordura para aguentar. Essa situação impactante inesperada, onde ele se viu desvalorizado por ele mesmo, principalmente por ele mesmo. O que é que aconteceu? E aí você atualiza ele para o agora. Então hoje, pergunta para ele, fala assim para ele, ó, me fale 3 coisas agora em que você é capaz de se valorizar, que você faz, que você é capaz de fazer e que você se vê valorizado por você mesmo. E aí, na hora que ele responde isso, o cérebro dele já está eliminando essa situação de aguentar. O cérebro dele já começa a eliminar, porque está mudando o foco, já começa a eliminar essa sensação de desvalorização sobre si mesmo. O cérebro dele vai mudando o foco e vai mudando a percepção sobre ele mesmo. É só assim que você consegue neutralizar essa informação primária aqui, ó. Se não, você vai fazer exercício, você vai urrar na academia 3 meses, vai ficar com aquele corpo que você queria, vai urrar para fazer uma alimentação regrada, só que aí você dá aquela relaxadinha desse tamanhozinho e o teu corpo engorda em dobro, ganha peso em dobro. E você fala, nossa, em uma semana eu estou igual eu estava 3 meses atrás. Você fala assim, quer saber? Não vale a pena fazer academia, não vale a pena ficar sofrendo, não comendo o que eu quero. Olha só, sofrendo, não comendo o que eu quero. É o aguentar, gente. Por isso que não dá para você fazer as coisas na marra. Tem que ser algo que para você é tranquilo, é leve. Então, cuidado com as dietas bruscas no teu corpo em que você não se sente, ai, nossa, é assim mesmo, ai, não é fácil ficar magra, hein, amiga? Você não vai conseguir manter esse corpo, sinto muito. Então tem que olhar e fazer de uma forma que você não sofra fazendo a dieta, que você não sofra fazendo exercício. Por isso que tem que ser um esporte que você gosta, que você tem vontade de ir. Por exemplo, eu jogo bastante tênis. Eu adoro ir lá no tênis. Tá o tempo de chuva, e se não estiver chovendo, tá prestes a chover, mas se não estiver chovendo, tô lá. Tá um calor, tá um sol rachando, vou, beleza. Olha aqui como é que tá meu braço, ó. Tá bicolor, ó, da munhequeira aqui. Vou, porque eu adoro exercício físico. Dá um gasto energético gigantesco, né? Mas você tem que gostar do que faz, porque senão o aguentar vai deixar você mais gordo. Você vai fazer o exercício e não vai emagrecer. Você vai fazer dieta e não vai emagrecer do jeito que você quer. Aliás, descuidou desse tamanhozinho, foi numa festa de aniversário, perdeu tudo. E olha, vocês têm a chave agora, não só para vocês, como tem a chave para os seus pacientes, para você que atende pacientes, enfim, e para ajudá-los da melhor forma possível. Mas desde que você se encaixe dentro de algo que você goste de fazer, de algo que não é uma luta. Eu estou lutando para perder peso. Sinto muito, se você está fazendo isso, vai ser uma luta eterna, porque nunca vai acabar, você está tendo que aguentar. Então, olha, eu estou na direção daquilo que eu escolhi ser. Ponto final. É diferente o foco. Diga o que você quer ser, não o que você quer deixar de ser. E se não é um problema para você ter um pouquinho mais de tecido adiposo, tá tudo certo. Bom para você, né? Aqui a discussão não é se isso é interessante ou se não é interessante. O que nós estamos mostrando é que isso é um comportamento da natureza. A natureza faz o que é preciso. Nem o que nós achamos que é bonito ou o que nós achamos que é feio. A natureza faz o que é preciso. Então, a natureza vai deixar alguns indivíduos mais cheinhos e alguns indivíduos muito magrinhos, né? E a gente tem uma tendência a olhar isso como algo que é antiestético. É um julgamento nosso, ser humano. Isso só precisa ser modificado se para você isso é um problema. Se não, tá tudo certo.